Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta terça-feira, dia 26 de novembro de 2019, 34ª semana do Tempo Comum, última semana desse período propício, de catequese, chamado de Tempo Comum, que é lembrado na cor verde, da liturgia, e a gente está arrumando para o período do Advento. Então, vamos também nos abrir para a alegria do nascimento de Cristo. Vamos iniciar a nossa liturgia diária fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Daniel 2, versículos 31 a 45. Naqueles dias disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas e pareceu-te ver uma estátua grande e muito alta erguida à tua frente de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaço. Então a um só tempo despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras no verão, que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação ao rei em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder e a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constitui o Senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze, e dominará toda a terra. Quarto reino será forte como o ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo a semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com o barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Estes esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra, que sem ser tocada por mão se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está em Daniel 3, versículo 57, na sequência, com o refrão: Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. O evangelho de hoje está em Lucas 21, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e eu só vou dizer uma coisa, uma mesmo. Porque ontem eu falei que ia falar uma coisa, eu falei umas 3 ou 4, né? Bem, terça-feira, esse dia 26 de novembro, termina a viagem apostólica do Papa Francisco que ele estava fazendo no Oriente. Ele passou pela Tailândia na semana passada e nesse fim de semana, até agora, no Japão.
Então vamos pedir, né? Eu sei que a viagem apostólica entrou no seu término, o Papa está voltando para Roma, vamos rezar para que esta viagem dê frutos, né? Frutos de evangelização, de levar a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, principalmente no Extremo Oriente, em que os cristãos são muito poucos. Se não me engano, é uma faixa de 350 mil pessoas que são consideradas cristãs católicas lá no Japão, somente no Japão. Na região do Oriente, no Extremo Oriente, Tailândia, né, China e etc., a religião é o budismo em suas várias vertentes. Não é um budismo unificado, né? É um budismo de várias vertentes. E no Japão nem é budista. A religião principal do império, dos imperadores lá, né? Porque ainda existe o imperador, mais o primeiro-ministro que governa o Japão. Lá é o shintoísmo, que na verdade é uma mistura de budismo com uma religião animista. Quando eu falo animista, é um certo culto aos poderes dos animais, né? Eu não sei muito assim falar sobre o shintoísmo porque a tradição familiar da minha família, dos meus antepassados, era o budismo. Então não posso falar sobre o shintoísmo. Se vocês não repararam, né, no meu perfil aqui do YouTube, eu sou descendente de japoneses, tá? Se você não está sabendo, ou de repente você recebeu esse áudio, deve estar achando meio esquisito eu estar falando isso, né? Mas é que eu sou descendente de japoneses, eu sou a entre segunda e terceira geração, que é uma mistura aí também, né? Meu pai é primeira geração, a minha mãe veio mesmo do Japão, então fica essa bagunça aí. Mas a princípio eu sou da segunda para a terceira geração dos descendentes aqui no Brasil. Então eu carrego uma memória ainda muito forte dos meus antepassados e tudo, de toda uma memória familiar religiosa. Meus avós eram muito religiosos, né? Mas não eram católicos. Só aí já meus pais. Mas de qualquer forma, vamos rezar, né? Quem não entende muito, não vai estar compreendendo bem, né? Porque que eu estou pedindo para a gente rezar aí, para que todos nós rezemos pelos frutos desta visita do Papa no Japão, né? Então, eu fiquei muito empolgada, fiquei muito contente por essa visita, né? É uma forma também de evangelização, pelo testemunho pessoal dele, né? A própria presença do Papa Francisco já é um grande indicativo, por incrível que pareça. E sem contar que o Japão, a princípio, por mais que se diga que tem uma religião oficial, eles não acreditam em muita coisa, né? São podemos dizer até que um pouco supersticiosos, assim. Tem muitas superstições envolvendo a religião deles. Então é preciso realmente fazer ainda essa evangelização e ainda bem que em tempos modernos, né, é possível essa conversa, pelo menos apresentar a nossa fé. De qualquer forma também é preciso rezar para todos esses descendentes, né, principalmente da minha área aqui, porque eu digo por mim, que eu conheço muitas famílias ainda que são batizadas na Igreja Católica e tudo, mas infelizmente carregam uma tradição dos antepassados, então carrega também muitas, entre aspas, superstições religiosas advindas do budismo, advindas do shintoísmo, e isso acaba atrapalhando um pouco essa nossa escolha. Então eu já assumi completamente o cristianismo. Tem muita coisa que eu precisei renegar dentro, né, que era de uma cultura familiar, uma cultura religiosa familiar, precisei renunciar. E esses dias eu vi, inclusive, um cardzinho que alguém fez no Instagram, só que aí eu acabei me perdendo, mas é de uns canais católicos que eu sigo, bem sérios, assim, bem bacanas, e que tava o cardeal Sarah, né, que ele é do continente africano, ele é extremamente conservador, né, ele é da área mais conservadora, e ele fala, eu sou do continente africano, vim de uma cultura religiosa desse continente, mas na hora que eu aceitei a Jesus, né, então o sentido do card era esse, na hora que eu aceitei a Jesus, precisei renunciar a tudo isso e aceitar só o caminho de Jesus. Então esse é um ponto importante, porque às vezes você pode estar passando por uma situação similar à minha.
uma família que é do neopentecostalismo, uma família que veio de outras denominações religiosas reencarnacionistas, né, que tem várias aí. E o que que acontece? Aí você fica no meio termo, né? Aí você fica dançando nos dois mundos religiosos, aí não vai dar certo. Então ou você aceita Jesus e renuncia a tudo, porque querendo ou não, essa cultura anterior, ele vai bater de frente com a doutrina da igreja, com o próprio caminho de Jesus Cristo, e é preciso fazer uma escolha, não dá para ficar balançando nos dois mundos, né? Então eu não sei se eu salvei esse cardzinho, mas são palavras do cardeal Sará, que eu achei muito pertinente e é muito importante, mesmo ele sendo de uma outra região, essa situação, né, é muito compreensível, eu entendo o que ele está falando, porque justamente eu também vim desse berço, desse tipo de berço, né? Não é o mesmo continente, não são as mesmas crenças, mas na hora que a gente aceita Jesus, é preciso aceitar Jesus integralmente, com suas dores, com renúncias e tudo mais. Então, se você estiver passando por essa situação, você pense bem, se você quer seguir mesmo por Jesus, para ter que renunciar a tudo. Tudo, jeito de vestir, jeito de falar, participação em alguns eventos familiares que envolvam ainda esses temas reencarnacionistas. É bater de frente com a família? É bater de frente. É bater de frente com alguns amigos? Também é. Mas é preciso ter coragem para seguir Jesus, né, meu irmão, minha irmã? Não é muito fácil, não. É uma renúncia diária. Não é só a conversão própria. É uma renúncia também para alguns setores, algumas coisas que podem estar interferindo aí na nossa vida enquanto católicos cristãos. Então, por hoje é só. Desejo a todos uma ótima semana. Fiquem na proteção de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus.